Olá, galerinha linda do meu coração, como estão vocês hoje, meus amores? Espero que vocês estejam alegres, contentes e felizes na presença do Senhor Jesus, na presença do Espírito Santo, seja com a sua família, seja com os amigos. Não importa aonde você está, com quem você está, o importante é ter a presença de Jesus e do Espírito Santo junto contigo. E aí, prontos para o nosso último episódio dessa série da vida de Moisés? Vamos ver como termina essa história tão linda e maravilhosa da Bíblia, a palavra de Deus? Olha só, turminha, sem se esquecer que eu aqui estou dando para vocês um breve resumo de toda essa história maravilhosa. Mas vocês querem saber mais, ali pormenores, de tudo que aconteceu durante todo esse tempo que o povo ficou lá no deserto, né, antes de chegar a Canaã? Vocês vão fazer o quê? Vão pegar a Bíblia lá no livro de Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio e vai ler. Pega a Bíblia e vai ler. Ah, professora, mas lá em casa não tem Bíblia. Ah, professora, eu não tenho como ler. Ah, não tem? Pega lá o seu celular e vai lá no Google Play e clica lá, Bíblia Sagrada, que tem lá um monte de Bíblia para você poder baixar. Eu recomendo que você baixe uma Bíblia Almeida Revista e Corrigida, porque ela tem o texto mais próximo do original. Então, você não tem desculpa para não ler Bíblia hoje. E a Bíblia Almeida Corrigida e Revisada, ela ainda tem para você ouvir. Você vai lá, coloca lá o livro que você quer ler, coloca o fonezinho no ouvido e coloca para ouvir, que você vai ouvir, não vai nem precisar estar lendo, ouvindo, olha só. Então não tem desculpa para você não aprender sobre a palavra de Deus, tá bom? Então vamos lá. Olha só, dia após dia, semana após semana, o pequeno Márcio esperava pela volta da sua mãe do hospital. Ele ficou muito desapontado quando soube que ela ainda estava muito doente. Ai, mas como ele amava a mamãe. E ele orava todos os dias: Papai do céu, por favor, faça com que minha mamãe melhore, traga ela para casa. E depois de muitas semanas de espera, finalmente a sua mãe voltou para casa. E aí o Márcio agradeceu a Deus por ele ter respondido a sua oração. E muitas outras coisas também, assim como o Márcio, nos desapontam, porque ele ficou desapontado. Ele achou que a mamãe ia para o hospital e ia voltar para casa. Ele ficou desapontado, porque ela precisou ficar um tempo lá. E às vezes muitas coisas também desapontam você. Às vezes um fracasso na prova, de você não ter tirado uma boa nota, ou então às vezes uma fratura, né? Você brincando, foi lá, machucou, precisou ficar no gesso. Você perdeu lá, o seu time perdeu uma competição lá que você estava participando, você não recebeu aquilo que você gostaria de receber, né? Então às vezes você tem muito desapontamento, mas você não pode se esquecer de agradecer a Deus, seja pelas coisas boas que te acontecem, seja pelas coisas ruins, porque Romanos 8:28 fala que todas as coisas cooperam para o bem de quem teme a Deus segundo o propósito dele. Às vezes até as coisas ruins que acontecem na nossa vida, é Deus nos parando, nos colocando um freio, porque ele sabe que se tudo for muito bem, muito legal na nossa vida, a gente não para agradecer a ele. É isso mesmo. E Moisés aceitou o seu desapontamento. Vocês lembram que Moisés ficou desapontado porque Deus falou para ele que ele não ia entrar na terra prometida, ele não ia conduzir o povo para Canaã? E por que Deus disse isso para Moisés? Vocês lembram que eu contei para vocês? Porque ele desobedeceu a Deus, ele não honrou a Deus. Deus mandou ele falar com a rocha e ele foi e bateu, ele feriu a rocha. Então, passaram-se 40 anos desde que os israelitas saíram do Egito. Moisés reuniu o povo porque havia tantas coisas que ele desejava falar para eles. E como poderia ele despedir-se do povo? Ele tinha deixado o palácio do Egito para viver com seu povo.
tinha arriscado a sua vida por eles, escapou de ser morto pelo rei, viveu como pastor durante 40 anos e depois por mais 40 anos ele escutou aquele povo murmurar e reclamar no deserto. E Moisés amava o seu povo e ele tinha pedido a Deus para não destruir as suas vidas quando eles adoraram o bezerro de ouro. E agora Moisés estava pensando: quem vai cuidar desse povo quando eu não estiver mais aqui? Quem vai cuidar deles? Porque Moisés, ele amava muito o povo e amava a Deus também. E mais uma vez, Moisés orou em favor do seu povo, dizendo: Senhor, escolha um líder para eles. Seu povo precisa de alguém para conduzi-los, assim como um pastor conduz ovelhas. E aí Deus respondeu para Moisés: tome Josué e apresente-o perante Eleazar e toda a congregação, e diga-lhes: Deus escolheu para ser o líder do povo. E quando os israelitas souberem disso, eles vão obedecer a Josué. E assim, como Deus falou, Moisés foi e fez. Isso mesmo, Moisés foi e pegou Josué, né? Vocês lembram de Josué? Qual que foi a primeira vez que o nome de Josué entrou na nossa história? Sim, Josué foi aquele que foi lá na terra, em Canaã, e junto com os outros espias, trouxe notícia para Moisés. E ele e Caleb foram os únicos que falaram bem da terra. Então, depois que Moisés apresentou Josué perante o povo, assim como Deus falou, ele pegou e falou, olha só o que ele falou para Josué, ó, tá aqui em Deuteronômio 31:6. Esforçai-vos e animai-vos, não temais, nem vos espanteis diante deles, porque deles quem? Dos inimigos, porque o Senhor vosso Deus é o que vai convosco, não vos deixará nem vos desamparará. Então Moisés está falando: eu não vou mais estar junto com vocês, mas olha, Josué, sede forte e sede corajoso. E Josué sabia que ele precisava confiar em Deus para ajudá-lo a guiar o povo. E Moisés encorajou ele dizendo, continua aqui no versículo 7. E chamou Moisés a Josué e lhe disse aos olhos de todo Israel: esforçai-vos e anima-te, porque com este povo entrará na terra que o Senhor teu Deus jurou a seus pais lhes dar, e tu os farás herdá-la. O Senhor, pois, é aquele que vai adiante de ti. Ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará. Não temas, nem te espante. Olha que coisa maravilhosa. Então Moisés ordenou aos sacerdotes, dizendo: leiam a lei de Deus ao povo, homens, mulheres e crianças. Eles vão ouvir as palavras de Deus e vão adorá-lo. E se você, aí do outro lado, criança, já creu no Senhor Jesus como seu Salvador, Deus quer que você o adore como o único e verdadeiro Deus. Olha só o nosso versículo de hoje. Olha só o que está falando aqui, o nosso versículo, ó. Tá lá no livro de Salmos, no capítulo 8 e no versículo 9. Ó Senhor, Senhor nosso, ó, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Então, o que acontece? Quando você diz, ó Senhor, quem que foi que escreveu esse salmo? Davi, um pastorzinho que ele ficava lá cuidando das suas ovelhas e vendo toda a natureza, quanta coisa maravilhosa que Deus tinha feito, e ele adorava a Deus. Então ele falou: ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Então aqui, ó, você tem que adorar a Deus em todo tempo, em todo momento. Você não pode deixar de adorá-lo, de fazer aquilo
é que ele quer que você faça. Então, depois de Moisés ter deixado todas as orientações para o povo, o que ele fez? Ele queria que o povo amasse e adorasse a Deus. E ele deve ter se lembrado das muitas vezes que eles murmuraram contra Deus e contra ele, e também de quando eles adoraram o bezerro de ouro no Monte Sinai. Adorar, crianças, alguma coisa ou pessoa mais do que Deus é pecado. E Deus quer que você o adore, somente a Ele. E qual é o mandamento que nós aprendemos? O primeiro mandamento é em Êxodo 23. Somente ao seu Deus adorarás, não terás outro Deus diante de mim. A Bíblia ensina também, que todos pecaram, todos, lá em Romanos 3:23, você e eu nascemos com a natureza pecadora, mas Deus, que é santo e puro, ele detesta o pecado, mas ele nos ama com amor eterno. Jeremias 31:3 fala: com amor eterno te amei e com bondade te atraí. Então Deus mostrou o seu grande amor por nós quando Cristo morreu pelos nossos pecados. Cristo deu seu precioso sangue para pagar pelos nossos pecados. E ele morreu e foi sepultado, mas 3 dias depois ele ressuscitou. Então o Senhor Jesus agora está sentado lá no céu num lugar de honra. E Deus é vivo, ele é o único que deve ser adorado. Assim como o salmista Davi falou: ó Senhor, quão grande é o Senhor. Deus é vivo, ele é o único Deus e quer que você adore somente a ele. E aí depois que Moisés lembrou o povo para adorar e obedecer a Deus, o povo ficou observando lá o seu velho líder, já com 120 anos, subir a montanha sozinha. E lá no alto do Monte Nebo, Deus mostrou a Moisés a maravilhosa terra de Canaã, a terra que o povo tentou entrar durante 40 anos. Moisés viu Canaã de norte a sul e de leste a oeste. Não foi maravilhoso Deus ter permitido Moisés que visse a terra naquele dia? E Moisés nunca mais desceu do monte. Ele morreu ali no Monte Nebo. E quem vocês imaginam que sepultou Moisés? A Bíblia diz que não havia ninguém com ele, mas Deus mesmo o sepultou. Tá aqui, em Deuteronômio 34 e no versículo 6, está escrito bem assim, este o sepultou num vale, na terra de Moabe, defronte de Bet-peor, e ninguém tem sabido até hoje a sua sepultura. Então, ninguém jamais soube onde Deus sepultou Moisés. Mas por que Deus fez isso? Porque talvez se os israelitas soubessem, eles adorariam Moisés em sua sepultura. E até hoje, os que vivem teriam adorado Moisés. O povo de Israel até hoje estaria adorando Moisés e o lugar onde ele foi sepultado, se esse lugar fosse conhecido. Mas Deus quer que desde sempre você adore somente a ele. Seu nome é maior que todos os nomes sobre a face da terra. Como disse o versículo aqui, Senhor, ó Senhor nosso, quão magnífico é o teu nome em toda a terra. Então, é só a Deus que nós devemos adorar. E depois desse acontecimento, muitos milênios até depois, 3 discípulos de Jesus pensaram em adorar Moisés. Olha só, Pedro, Tiago e João pensaram em adorar Moisés. Isso aconteceu depois que Moisés morreu e quando o Senhor Jesus esteve aqui na terra. Um dia Jesus levou seus 3 discípulos, Pedro, Tiago e João, ao alto da montanha para orar. Mas logo depois que Jesus os convidou a orar, sabe o que aconteceu? Os seus discípulos ficaram com sono e dormiram. E aí, enquanto os discípulos dormindo, Jesus orava e seu rosto brilhou como o sol, suas roupas ficaram resplandecentes como a luz. Era como se a glória que ele tinha no céu estivesse manifestada ali na terra.
E de repente, quando Jesus está ali orando, Moisés, juntamente com Elias, outro homem de Deus que estava no céu, veio conversar com Jesus nas montanhas onde eles estavam, na terra de Canaã. Olha só que privilégio especial teve Moisés de entrar com Jesus, o Filho de Deus, na terra prometida. Olha só, foi milênios depois, centenas de anos depois que isso aconteceu. E outro privilégio especial para Moisés e Elias foi conversar com Jesus a respeito da sua morte na cruz, que logo iria acontecer. E quando Moisés e Elias já estavam partindo, os 3 discípulos acordaram. Eles ficaram surpresos ao ver 2 homens que nunca tinha visto antes conversando com o Senhor Jesus. Pedro, não sabendo o que dizia, ele perguntou se podia fazer 3 tendas nas montanhas, uma para Jesus, uma para Moisés e outra para Elias. Será que Pedro queria adorar a todos eles? E logo que Pedro falou isso, uma nuvem tomou conta de todo, e os discípulos ficaram com medo. Eles ficaram assombrados quando eles viram aquela nuvem. E Deus falou de dentro da nuvem: este é o meu filho eleito, a ele ouvi. E Deus estava dizendo a eles que eles deviam obedecer e ouvir somente a Jesus. Quando a nuvem desapareceu, os discípulos viram somente Jesus. E eles devem ter até se prostrado aos seus pés, porque agora estava ali somente Jesus. Moisés e Elias tinham sumido. Então, Deus honrou a Moisés, permitido que finalmente ele estivesse na terra de Canaã. Mas Moisés era apenas um homem. E Deus queria que os discípulos adorassem seu Filho perfeito, o Senhor Jesus, e somente a Ele. E se você já creu no Senhor Jesus como seu Salvador, Deus quer que você o adore somente a Ele. Devemos amar e obedecer ao Filho de Deus que morreu na cruz por nós. Você pode adorar a Deus em oração, agradecendo-lhe pelo seu grande amor por você. Uma outra maneira pela qual devemos adorar a Deus é obedecendo a Ele, lendo a sua palavra. Então, vamos falar mais uma vez o nosso versículo de hoje, que está lá em Salmo 8 e 9. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Então, nós devemos ser gratos a Deus por tudo. Você não pode adorar a Deus enquanto você não reconhecer que é pecador. Você e eu pecamos, porque nós nascemos pecadores. E em Atos 4:12, diz que Jesus é o único que pode nos salvar dos nossos pecados. E em Atos 16:31, Deus promete: crê no Senhor Jesus e será salvo. Quando você reconhece que é pecador e crê que o Senhor Jesus morreu para tomar o seu castigo, recebendo como seu Salvador, você será perdoado. E Deus promete também que vai te salvar e que um dia você vai viver no céu com Ele para sempre. Já pensou, turminha? Eu tô contando para vocês aqui a história da vida de Moisés. E aí você aceita Jesus como seu Salvador, você ganha o direito, passaporte para ir morar no céu através do sacrifício que Ele fez na cruz. E aí um dia Ele vem nos buscar, e aí quando a gente chegar lá no céu, nós vamos conhecer Moisés, nós vamos conhecer Elias, nós vamos conhecer todos os patriarcas, aqueles de qual a professora Esther está contando a história aqui para vocês. Já pensou que coisa maravilhosa? Você bater papo com Moisés e falar: nossa, Moisés, mas você realmente, que na Bíblia fala que Moisés era um homem muito manso, você teve paciência com aquele povo, hein? O povinho reclamão. Já pensou você bater esse tipo de papo com Moisés? Que coisa maravilhosa! Então, crianças, agora eu vou fazer uma oração. Você vai orar aí junto comigo, agradecendo a Deus. E com essa história, eu encerro essa série da vida de Moisés. A nossa próxima série vai ser o quê? A vida de Josué. Aquele que Moisés foi embora, né?
Deus o levou para ele, morreu, e aí Josué assumiu seu lugar liderando o povo para entrar na terra prometida. Então vamos fazer uma oração? Querido Deus, eu te agradeço pelo Senhor ter enviado Jesus para morrer naquela cruz para a salvação e perdão dos meus pecados. Ó Senhor, que promessa maravilhosa que o Senhor deixou para nós, de um dia nós temos o privilégio de morar no céu contigo, de conversar contigo, conversar com todas essas pessoas maravilhosas a quem o Senhor deixou aqui na sua palavra, que viveu aqui nessa terra, para, através da vida deles, nós aprendermos que só o Senhor é Salvador, só o Senhor pode perdoar os nossos pecados. E Jesus, eu confesso que eu sou pecador, que eu tenho pensado, feito, falado, visto coisas que não são do seu agrado. Senhor, perdoa os meus pecados. Eu te aceito como Senhor e Salvador da minha vida. Papai, também te agradeço pelo Senhor ter deixado a tua palavra para que através dela eu possa não só aprender o que o Senhor quer que eu faça para um dia morar no céu, mas também para me ajudar a fazer o que é certo. Querido Espírito Santo, me ajude em todos os momentos em que eu sentir dificuldade de ler a tua palavra, de obedecer, que o Senhor me lembre que só o Senhor é capaz de me perdoar, que eu não coloque na minha frente nada que tenha mais valor, mais tempo na minha vida do que a sua presença contigo. Por isso eu te agradeço, em nome de Jesus, amém. Turminha, eu trouxe aqui uma musiquinha para cantar para vocês, que fala sobre essa história maravilhosa da vida de Moisés que nós acabamos de aprender. Então vamos lá, é assim, ó. Caminhando vou para Canaã, caminhando eu vou para Canaã, caminhando eu vou para Canaã. Glória a Deus, caminhando eu vou para Canaã. A grande viagem aconteceu, nessa aventura o povo aprendeu. Com Moisés, Deus pôde contar. Glória a Deus, eu estou disposto a trabalhar. Estudando estou para aprender como o povo andou e pôde vencer. Eu caminho aqui, quero ser fiel. Glória a Deus, caminhando eu vou para o lar no céu. Caminhando eu vou para Canaã, caminhando eu vou para Canaã, caminhando eu vou para Canaã. Glória a Deus, caminhando eu vou para Canaã. Bom, turminha, espero que vocês tenham gostado dessa série de lições, tá bom? Entra no nosso canal Virtude Kids e Teens, se inscreve, aperta lá o sininho na opção todas, para que todas as vezes que eu postar vídeo, o YouTube notifique vocês. Curte, comenta, compartilha. E olha, eu vou ficar aqui aguardando vocês ansiosos para a nossa próxima série, tá bom? Um beijo e tchau, tchau!